Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo mais informações e também entrevistas para você. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga comportamental Raquel Chimizo. Ela está aqui conosco no Prêmio News e vai falar a respeito da importância do comportamento da criança nessa fase da infância. É muito importante que a criança tenha se estabelecido e seguir uns parâmetros adequados para ter uma vida melhor. Não é isso, Raquel? Bom dia. É isso, bom dia, Henrique. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da organização na vida da criança. Primeiro eu quero contar um pouquinho sobre por que isso é importante, usando alguns argumentos da psicologia para justificar isso, e depois eu espero falar um pouquinho sobre dicas para você. Então você que é pai, que é mãe, fica por aí porque o assunto é interessante. Muito bem. E por que é tão importante uma criança ela ser organizada e desde cedo o pai e a mãe mostrar para ela a importância dessa organização? Então, vamos pensar que assim, a organização ela ajuda a criança a aprender, ela ajuda a criança no processo de memorização e ela ajuda também a desenvolver uma autoestima fortalecida, ajuda também a desenvolver autonomia. São questões importantes para que a criança se sinta cada vez mais autônoma, mais capaz de lidar com o mundo no qual ela vive. Muito bem. E o que você percebe no andamento desse trabalho que você vem desenvolvendo, nos comportamentos das crianças que os pais levam para você? O que é mais frequente dos comportamentos que precisam ser melhorados, tratados, ajustados? Então, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria começar lembrando um pouco a todo mundo que está nos vendo agora que a organização ela começa desde que o bebê vem ao mundo. Então imagina que os pais, para receber aquele bebê, ele já organizou os quartos, a casa como um todo, ele já estabeleceu uma rotina. E se isso não é feito desde que a criança vem ao mundo, fica muito difícil que ela aprenda isso no transcorrer da vida dela, né? Porque muitos pais chegam lá com as crianças com 7, 8 anos dizendo: ele é extremamente bagunçado, ele não consegue ter um horário para fazer a lição de casa, ele não consegue estabelecer a rotina dele de estudo e nem de organização no seu dia a dia. O quarto é uma bagunça, uma zoeira e tudo fica muito difícil, o ambiente em casa fica estressor, né? Muitas brigas entre os pais. Mas a gente precisa entender que assim, os pais são um modelo de comportamento para os filhos. Se esses pais também não forem organizados e não pensarem nisso desde que essa criança era pequenininha, não dá para exigir agora que elas já são maiores. Outro aspecto importante da gente entender também é que assim, por que é muito importante que os pais estabeleçam desde o começo e não deixem de levar seus filhos a pensar sobre organização no decorrer da infância como um todo. Os espaços organizados, eles vão fazer com que a criança tenha mais facilidade de aprender. O nosso cérebro está acostumado a usar o módulo focal, ou uma parte do nosso cérebro, para focar e aprender. Aí imagina que você está aqui num ambiente onde tem vários estímulos. Então aqui tem uma bola, uma boneca, tem um jogo, um videogame, tudo do lado da mesa de estudo da criança. Como que essa criança vai prestar atenção no estudo dela? Se atrás tem ali o vlogger que ela adora falando sobre um assunto que ela curte, se tem ali a bola do lado e ela pensando no futebol, ou seja, quando o nosso cérebro está dividido, ele não vai usar toda a capacidade que ele tem de aprender. Então, a gente precisa sempre pensar que a criança precisa estar o mais livre possível de outros estímulos para que ela consiga ter uma aprendizagem efetiva. Por isso, o ambiente precisa estar organizado. Por isso, precisa se estabelecer uma rotina de estudo, onde a criança vá para o quarto, onde ela tem uma escrivaninha bem organizada, sem estímulos externos, e ela fique ali para estudar. Se ela estuda focada, a memória acontece com mais facilidade. Então imagina você, para memorizar, tem todo um processo. Primeiro entra pela parte inicial, vamos dizer assim, como se tivesse uma primeira
Imagina que a gente tem uma entrada, né, uma recepção ali de todas as informações que a gente recebe no dia. E aí, naquela recepção, vai ser triado o que vai para a memória e o que não vai. Se eu não tenho foco, se eu estou fazendo aquelas coisas que eu tenho que fazer num ambiente bagunçado, vai entrar 1001 informações. Então vai ficar muito difícil para o meu cérebro se organizar. Eu vou ter 1001 informações na minha memória de trabalho, que é a memória que vai selecionar o que vai para a nossa memória mesmo, né? Aquela que vai ficar guardada lá nas gavetinhas e que na hora que eu precisar eu vou buscar para trazer, para fazer uma prova ou para lembrar coisas que eu preciso. Então, esse aspecto precisa ser bastante cuidado, né? E os pais precisam estar muito atentos a isso. Outra coisa importante também dos pais pensarem é que se a criança não aprende a se organizar e os pais esperam que ela se organize, eles vão estar sempre pedindo para ela fazer uma coisa que ela não aprendeu a fazer, que ela não está habituada a fazer. O hábito é uma coisa que a gente ensina e que a pessoa, ao fazer, vai se acostumando, né? E se isso não acontece, ela vai crescer com os pais sempre dizendo: você não é capaz, você não dá conta, você não atendeu a minha expectativa. Imagina como é que vai ficar a autoestima dessa criança. Na primeira infância, na segunda infância, a voz dos pais é a voz mais importante. Tudo que elas falam, tudo que os pais falam, os avós, os tios, aquela família nuclear que está ali ao redor dela, tem extrema importância. Na TCC, na terapia, na teoria da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que as nossas crenças sobre nós, aquilo que a gente vai crescer acreditando sobre a gente, é ensinado aí, desde pequenininho. Então imagina uma criança que cresce ouvindo que ela não vai dar conta, que ela não é capaz. Ela vai desenvolver crenças que são negativas, que são prejudiciais. Desde cedo, né? Desde cedo, e isso é muito ruim. Esse formato de terapia fala o seguinte: as nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre a gente, vai determinar aquilo que a gente pensa sobre a gente. E o que a gente pensa vai determinar o que eu sinto. E o que eu sinto, as minhas emoções, determinam o meu comportamento. Agora pensa você, Henrique, se você ficar pensando que assim, eu sou o cara mais organizado do planeta, eu sou o zero na organização, eu sou terrível, eu não consigo atingir a expectativa, você vai se sentir o quê? Para baixo, né? Para baixo. Imagina para as crianças, né? O peso é muito maior. Exatamente. Porque elas não têm muito um grau de proporção de análise, né? Exatamente. A capacidade de aguentar a frustração da criança é menor do que a do adulto, né? E aí, se você pensa isso sobre você, os seus comportamentos vão ser geridos por isso. Você vai agir como alguém que se sente fracassado, alguém que se sente para baixo. E isso não é nada legal, e eu sei que os pais não querem isso para os seus filhos. Sim. Outro aspecto também bastante importante é que a gente precisa lembrar que a criança, ela precisa ser autônoma. A gente precisa incentivar a criança a fazer as coisas por si mesma, porque isso traz bastante confiança, faz com que ela cresça um adulto que se sinta capaz de dar conta de tudo que tem pela frente. E ao organizar as suas coisas, ao dar conta daquilo que os pais vão ensinando que ela tem que dar conta, ela pode se sentir cada vez mais autônoma. Tem várias estratégias para que o quarto da criança, para que a casa como um todo esteja ao alcance da criança em cada faixa etária da vida dela, né? E isso um profissional organizing pode ensinar para os pais com muita facilidade. E é importante que ela tenha tudo à mão, tudo seja preparado, tudo seja organizado, para que a criança se sinta à vontade naquele espaço e se sinta dominando aquele espaço. Que aquele espaço seja um espaço de estímulo, seja um espaço de aprendizado constante, né? Que aquele espaço desafie a criança a aprender cada vez mais. Muito importante essas informações que a Raquel trouxe aqui pra gente. Infelizmente já estamos chegando ao fim da jornada do nosso jornal de hoje, dessa edição, mas eu vou pedir a Raquel que retorne uma outra oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Onde que a gente te encontra rapidamente, se quiser fazer um contato aí, pedir um socorro? Né? Nós estamos nas redes sociais, eu atendo na Clínica Renco em Alphaville, o site da clínica é www.renco.com.br.
www.clinicarenco.com.br e nós estamos também nas redes sociais como Instagram e Facebook. Muito bem, Raquel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente se encontra numa próxima aqui no Prêmio News, tá bom? Ok. Muito bem, essas foram as notícias e informações de hoje e eu te encontro na próxima edição. A gente se vê, até lá!